Estoicismo, a arte de viver em paz sob qualquer circunstância. Paz não é um lugar distante ao qual se chega depois de atravessar todas as tempestades. É o porto silencioso que se constrói dentro de si, mesmo quando o mar ruge. Muitos vivem acreditando que só poderão descansar quando a vida finalmente decidir ser gentil. Mas, como lembrava Sêneca, o médico não escolhe apenas os pacientes saudáveis. Sua arte floresce no meio da doença. Da mesma forma, a verdadeira paz não nasce na ausência de problemas, mas na habilidade de respirar fundo enquanto o caos ainda está presente. Marco Aurélio sabia que o mundo não se curvaria à sua calma. Governando um império e enfrentando batalhas externas e internas, ele compreendeu que a serenidade é como uma chama protegida pelas mãos. Se não aguardarmos, o vento inevitável a apagará. Cultivar essa chama exige atenção diária, como quem afina um instrumento, para que possa produzir música mesmo quando ao redor tudo soa como ruído. A dor de esperar pela vida perfeita é silenciosa, mas corrosiva. É como permanecer na margem, esperando o rio acalmar para atravessá-lo, sem perceber que a travessia só se aprende dentro da correnteza. A cada dia que temos essa coragem, reforçamos a crença de que a paz é um prêmio que alguém nos dará, e não uma habilidade que podemos aprender. Imagine a âncora no fundo do mar. Não importa se acima há ondas altas ou tempestades violentas, ela permanece fixa, segurando o navio no lugar. Uma mente treinada na arte estoica de viver em paz funciona da mesma forma. Presa aos princípios que escolheu, não se perde ao sabor dos ventos. O mar não para, as marés não pedem permissão, mas quem segura o leme com firmeza atravessa qualquer cenário sem se quebrar. Essa é a essência que atravessa séculos e chega até nós. Não há promessa de calmaria, mas há o poder de manter o coração calmo, mesmo quando o mundo insiste em nos testar. E é a partir desse ponto, desse encontro entre força e serenidade, que a arte de viver em paz, sob qualquer circunstância, acontece. A paz perfeita, essa imagem querida que muitos carregam na mente, é um mito sedutor. Ele promete que um dia tudo ficará estável, as peças se encaixarão, que o mundo externo finalmente se ajustará ao nosso compasso interno. Mas esperar por esse dia é como esperar que o mar abra se mover para só então aprender a navegar. Os estoicos sabiam que o mar nunca seca, que as ondas mudam de forma, mas jamais deixam de existir. Por isso, treinavam a serenidade nas pequenas marolas antes que a tempestade vier. A maioria acredita que a calma só é possível quando tudo ao redor está resolvido. Mas viver assim é condenar-se à inquietação crônica, porque sempre haverá algo pendente, alguém insatisfeito, uma notícia que incomoda. O que se perde nessa espera é a oportunidade de cultivar uma calma ativa, não aquela que é inesquecível, mas aquela que nos permite ver claramente, mesmo no meio da confusão. Sêneca escrevia que quem espera pela tranquilidade perfeita vive preso ao amanhã, sem tocar de fato o hoje. Praticar essa serenidade começa no ordinário, no atraso do ônibus, na fila que se arrasta, no comentário atravessado de alguém que não conhece nossa história. Esses são campos de treino, não ameaça. Ao enfrentá-los com presença, estamos afinando o instrumento para que, quando a sinfonia dissonante da vida se intensificar, possamos tocar nossa música sem nos perder. O mito da paz perfeita rouba nossa alma, faz com que entreguemos nossa calma nas mãos do acaso, esperando que ele seja generoso. Mas o estoico escolhe outra via, construir dentro de si um terreno firme, onde nenhuma mudança externa possa impor seu clima, não porque ignora a realidade, mas porque se recusa a ser moldado por ela. É nesse ponto que a paz deixa de ser um ideal distante e se torna uma prática diária, possível, concreta e profundamente libertadora. Separar o que depende e o que não depende de nós é como traçar, dentro da mente, uma fronteira invisível, mas intransponível. Epicteto dizia que grande parte do sofrimento nasce de tentar controlar o que está fora do nosso alcance e negligenciar o que está em nós. É como tentar mudar o vento com a força dos braços, enquanto o leme que poderíamos segurar permanece solto. Essa distinção não é um exercício intelectual distante, mas uma prática viva. Está em reconhecer que o humor de alguém, a instabilidade da economia ou as tempestades do destino não respondem às nossas ordens. Mas o que pensamos sobre isso, a forma como escolhemos agir e a história que contamos
A diferença entre uma vida guiada pela serenidade e outra pelo impulso mora nesse intervalo. Sêneca sugeria revisar o dia antes de dormir, não como quem se culpa, mas como quem limpa a poeira antes que ela se acumule. Esse ritual é um espelho noturno. Nele vemos nossas palavras, decisões e silêncio. E podemos escolher que manter e que transformar. É uma forma de desatar nós antes que se torne correr. A prática estoica não exige isolamento, mas atenção. Pequenos exercícios, como notar a respiração ao ouvir uma provocação ou pausar antes de responder a uma crítica, são tijolos na construção de uma mente firme. Não se trata de reprimir emoções, mas de reconhecer o instante exato em que elas tentam tomar o leme e, em suavidade, devolvê-lo às mãos da razão. Com o tempo, esse treino cria uma espécie de musculatura invisível. O mundo pode sacudir e você ainda sente o impacto, mas não perde o equilíbrio. É como atravessar um corredor estreito durante uma tempestade. A cada passo consciente, a chuva perde o poder de te desviar do caminho. E, na constância desse movimento, a paz deixa de ser uma visita ocasional e passa a morar dentro. A coragem silenciosa de não se abalar é um paradoxo. Por fora, pode parecer passividade, por dentro é firmeza que não se deixa moldar pelo ruído alheio. É recusar a guerra quando a batalha foi escolhida por outro e não por você. Resistir à pressão externa não significa erguer muros, mas cultivar raízes tão profundas que a tempestade só balança as folhas. Marco Aurélio descrevia essa força como o bambu que se curva, mas não se quebra. Ele sabia que a dureza inflexível se parte facilmente, enquanto a maleabilidade preserva o essencial. Essa maleabilidade não é submissão, é estratégia. É o saber ceder onde não importa, para preservar o que importa. Manter o coração aberto enquanto o mundo tenta fechá-lo é um ato de rebeldia serena. É escolher não responder ofensa com ofensa, não porque falta resposta, mas porque não se entrega a esse jogo. Há poder em não morder o anzol. A dignidade em não se deixar arrastar. Essa coragem não precisa de testemunho. Ela se revela no silêncio de quem escuta sem se perder, no olhar que observa sem julgar, no gesto que segue adiante, enquanto a confusão se desfaz sozinha. E quando o dia termina, você percebe que não venceu os outros, venceu a si mesmo. E isso basta. Retomar a metáfora da âncora é voltar à essência. A vida continuará a trazer tempestade. E não é o mar calmo que garante a travessia, mas a firmeza com que se segura. A paz, nesse sentido, não é frágil como um cristal que quebra ao menor impacto. É como uma pedra submersa que permanece, mesmo quando a superfície se agita em fúria. Sêneca nos lembra que não é o peso que nos afunda, mas a forma como o carregamos. Um fato mal posicionado torna-se insúper, ajustado ao corpo, a disciplina. Assim também nossas dores e pressões. Não se trata de removê-las a todo custo, mas de reposicioná-las no espírito de modo que não nos impeçam de orar. Marco Aurélio iniciava cada dia ciente de que o mundo traria provocações e injustiças frustrantes, mas lembrava-se de que a tranquilidade é um ato ativo, não uma espera passiva. É como proteger uma chama com as mãos, sabendo que o vento virá. Não se trata de evitar o vento, ele é inevitável, mas de escolher como se inclinar para que a luz permaneça acesa. E quando, ao final, o silêncio retorna e o mar se aquieta por alguns instantes, você entende. A verdadeira paz não foi construída dentro pedra sobre pedra, até se tornar inabalável. O mito da paz é a partida sem mas esperar por esse momento certo é condenar-se a nunca encontrar. A vida, no seu ritmo próprio, não aguarda que estejamos prontos para nos trazer desafio. Ela sopra ventos em dias claros e lança calmarias em noites escuras. A paz não nasce quando o mundo decide ser gentil. Ela nasce quando, mesmo no desconforto, aprendemos a respirar sem pressa. Os estoicos não viam a serenidade como um prêmio reservado a quem vence grandes batalhas, mas como um exercício diário, repetido, até se tornar natureza. Sêneca falava sobre a importância de lidar bem até com as pequenas contrariedades, porque são elas que, acumuladas, constroem o peso das grandes. É no atraso inesperado, no comentário atravessado, na mudança súbita de planos, que se treina o músculo interno da calma. A paz perfeita não é a ausência de ruídos, mas a capacidade de não se confundir com ele. É como estar no fundo de um lago,
enquanto a superfície é agitada pelo vento, sentir o movimento lá em cima, mas permanecer imóvel, enraizado. Quem espera que o vento pare para então mergulhar, jamais conhecerá a profundidade. E talvez a lição mais dura seja esta: a vida não se compromete a nos dar paz, mas sempre nos oferece a chance de curtir. Essa chance começa invariavelmente a separar o que depende e o que não depende de nós no ato de libertação. Epicteto dizia que sofremos não pelo que acontece, mas pela forma como julgamos o que acontece. Há coisas que estão nas nossas mãos, como o que escolhemos pensar, dizer e fazer. Há outras